você. Eu sou o VT. E eu sou a Lelê. E hoje vamos reagir a história completa de Enigma do Medo, todos os finais explicados. O que é o outro final? Exatamente, pra quem... Do canal Terrorizando. Desculpa, esqueci que tinha que falar do cara do canal Terrorizando. Pra quem não sabe, a gente jogou Enigma do Medo na nossa live infinita, só que depois da live infinita a gente que não... infinita não teve nada. Foi uma infinita que voltava a ser infinita de vez em quando. E a gente jogou Enigma do Medo, só que a gente não zerou o jogo e acho que a gente não chegou nem perto de zerar. E a gente não conseguiu encaixar no programa. Depois é algo que provavelmente a gente vai zerar em off depois. Ou quem sabe não também, né? Não sei. Eu não sei. Ou será que não? Mas, vamos ver. Porque, pô, que tem história, tem. Leoquinhas lançou essa braba aqui pra nós, entendeu? Eu fecho a janela. Leoquinhas que tá aí no chat, tá dark. E vamos ver. Voltei. Playzinho? Pegar meio. Viajei na maionese. Um instante, tem que colocar o negócio aqui no fone. Pronto. Agora foi. Nossa história começa com Mia, que está nos jardins de uma mansão horripilante, de aspecto sombrio e abandonado. Seu objetivo ali é investigar o desaparecimento de Veríssimo, o seu pai, mas sempre ao lado de Lupe, seu fiel cachorro, e também dos seus amigos, Samuel e Agatha, que vieram dispostos para fornecer todo o suporte possível. Ele desapareceu durante uma de suas investigações. Apesar de imaginar que seu pai fosse querer que ela mantivesse distância daquele mistério, Mia ainda assim vai atrás de informações e descobre que aquele local, a estranha mansão, foi o último paradeiro dele. E para piorar, aquele lugar é perigoso, com uma grande força sobrenatural agindo na região e um alto índice de desaparecimento de agentes da ordem que vieram investigar a mansão no passado. O lugar ainda está infestado por monstros horripilantes, zumbis de sangue e bestas de outros tipos. Possivelmente o destino desastroso de todas as dezenas de agentes que simplesmente desapareceram naquele perímetro amaldiçoado. Após respirar fundo, Mia decide seguir adiante com Lupe, armada somente com um revólver e um velho pé de cabra que encontrou no porão. Ela sabe que é perigoso e imagina o que seu pai falaria sobre, mas ainda assim ela não via opção. Era seu pai, afinal. Na entrada da mansão há vários cadáveres de monstros, todos com sinais de tiros e cortes. Reconheceria aquelas marcas em qualquer lugar. Foi seu pai o responsável por exterminá-los. Estranhamente, Mia encontra a porta da casa fechada com tábuas e pregos, como se alguém tivesse desesperadamente tentado trancar alguma coisa lá dentro. Mas era um trabalho feito às pressas, nada que Mia não conseguisse resolver com seu pé de cabra. Ao explorar os cômodos da mansão, Mia descobre gravações e outros registros espalhados pela casa. Com eles, ela descobre que o lugar pertencia à família Strar, uma estranha família que vivia sobre suas próprias leis, em uma espécie de culto bizarro ao medo. Uma obsessão que surgiu a partir do descobrimento de um símbolo antigo conhecido como a Marca do Medo. Ao olhar quadros e fotografias, Mia se questiona sobre o quão traumático deve ser para uma criança como aquela ter sua infância em uma realidade perturbadora como a dessa família. Crescer cercada pelo medo, sem dúvidas, parte de um ritual doentio. Mas nesse momento a história muda para o ponto de vista de Veríssimo. O pai de Mia chega na mansão de carro, já com sua arma e sua espada lendária em mãos. E ao explorar a mansão pelo porão, Veríssimo se encontra com Calisto, um dos membros da ordem que veio justamente investigar os mistérios daquele lugar tempos atrás. Aparentemente, tomado pela loucura e insanidade, além de um desejo de trazer alguém de volta, Calisto revela ter decifrado o Enigma do Medo. E após uma breve discussão, os dois iniciam um combate mortal. Uma luta violenta que resulta em Calisto sendo empalado pela lâmina de Veríssimo. E quando tudo parece ter um fim, Calisto simplesmente desaparece através de um círculo mágico.
Aquele impacto sobrenatural derruba Veríssimo fortemente no chão, o desnorteando. E pouco antes de perder sua consciência, Veríssimo nota que alguém se aproxima lentamente dele. Mas após isso, tudo fica escuro e ele agora se vê aprisionado e acorrentado. E então, retornamos para No jogo a gente não chegou nessa parte, né? Não, a gente não chegou a jogar com o Veríssimo. Nessa parte de jogar com o Veríssimo, não. Mia, que agora explora o mesmo local em que Veríssimo e Calisto travaram sua luta mortal. Curiosamente, Pera aí, jogou sim. Nós lutou contra o Calisto, não? Aham, mas foi com a Mia. Não, foi com o Veríssimo. Foi com o Veríssimo? Ah, não sei. Mia acabou de derrotar um zumbi de sangue que antes poderia ser o corpo de Calisto que morreu nas mãos de seu pai. Mia está em uma sala escura, com escritas espalhadas pelo chão e pelas paredes, todas referentes ao medo. E um pouco mais adiante, Mia encontra uma passagem para uma base subterrânea da própria Ordem que está conectada à mansão. Não só o lugar parece ter passagens para diversos pontos do perímetro, como também Samuel e Agatha sugerem que aquele seria um excelente lugar para eles utilizarem como uma base central durante as investigações de Mia. Seguindo então as dicas de registros encontrados nessa base subterrânea, Mia segue para um lugar chamado Caverna dos Cristais, uma grande rede de túneis subterrâneos com as paredes rochosas adornadas por enormes cristais verdes que emanavam luz. Aquele local tinha sido objeto de investigação da equipe de reconhecimento no passado, que colocou instalações no túnel e notou que os tais cristais verdes da caverna são manifestações paranormais poderosas, causando efeitos estranhos em que se aproxima e mudando a perspectiva da vítima. É como se a pessoa afetada passasse a enxergar tudo em terceira pessoa. E foi nessa caverna que eles instalaram um grande gerador para a base, mas alguma coisa aconteceu para que eles tirassem energia dos próprios cristais, de um que chamavam de o Olho do Deus do Medo. Como aprovaram algo tão arriscado de se fazer? Vale mesmo a pena todo esse risco por um motor infinito? Fora isso, os relatos também apontam a existência de uma criatura colossal chamada Golias. Golias Istra. E ele tem a peculiar habilidade de enxergar através dos cristais da caverna. A criatura é poderosa e perigosa demais e por isso deve ser contida a todo custo. Porém, de acordo com os registros, os agentes falharam nessa tarefa. Além disso, a gravação de um relatório médico de Osvaldo confirma que a maioria dos agentes que trabalharam ali foram afetados pelos cristais e que eventualmente alcançaram o estágio máximo da atrofia da visão, passando a somente enxergar através dos cristais, da mesma forma que Golias. Após ativar a rede de energia da forma correta, Mia consegue abrir a porta de contenção, a sala reforçada criada propriamente para aprisionar Golias ali dentro. E após um esforço desesperador, Mia consegue atrair a criatura até ali, escapar de suas garras e prender Golias lá dentro. O monstro bate contra a porta enfurecido, mas ele está preso. Não conseguirá sair dali tão fácil assim. Então, com a criatura presa, Mia pode seguir a exploração da Caverna dos Cristais sem temer a aparição de Golias, e tirando proveito disso, ela encontra o grande cristal que mais parece um olho, que tanto ouviu falar nos documentos que encontrou, o tal Olho do Deus do Medo. É, sem dúvidas assustador. Realmente parece como se um colosso a estivesse constantemente observando. Mas ainda na caverna, Mia também obteve uma modificação para sua lanterna, uma lente que convertia a luz normal na luz esverdeada dos cristais. Isso sem dúvida seria muito útil para sua exploração no futuro, mas não ali na caverna. Era hora de se mexer. Para tentar avançar em suas investigações, Mia decide ir até o cemitério. E logo na entrada, ela encontra registro dos agentes da Ordem que investigaram o cemitério no passado, tentando compreender o surgimento de uma grande rachadura sobrenatural que apareceu ali. Ao que parece, o Cemitério das Melodias mexe com a mente das pessoas que passam por ele. Muda a posição de lápides, confunde a cabeça a ponto de fazer a vítima enxergar aqueles que já se foram, como foi o caso da agente Fernanda, a pessoa responsável por mapear o cemitério, que clamava ter visto os próprios gatos que morreram há muito tempo, mas que estavam vagando ali.
Eventualmente, Fernanda também desapareceu sem deixar vestígios. Além disso, o cemitério roubava as memórias das pessoas. Não foram poucos os relatos de agentes que tentaram sair do perímetro e simplesmente esqueceram de tudo. Aquele lugar é Imagina, você parece e já nos primeiros passos dentro daquele Ele já cemitério, deve ter visto, Mia não consegue aparece não. entender o que os Oi? agentes queriam dizer. Nem o próprio Léo que conseguiu achar o nome dele, nós achou sem querer. Ele já deve ter visto esse vídeo e já deve ter visto que não tá no vídeo. Será? Ele falou que nós foi os únicos que achou, pô. Pelo menos eu mandei um printzinho pra ele, mostrando que nós achou. Passos dentro daquele cemitério, Mia consegue entender o que os agentes queriam dizer. O cemitério é um verdadeiro labirinto maldito. As passagens não Nossa, fazem o cemitério foi um sentido inferno, algum. mano. Andar por entre as lápides e as árvores fez Mia retornar ao início do cemitério várias vezes, como se o caminho se remontasse a cada nova tentativa, como se estivesse pregando uma peça em Mia. Há uma marca única, sobrenatural em cada uma das lápides, além de nomes de várias pessoas, incluindo de agentes da ordem que vieram investigar o local. E ali ainda estava infestado por monstros, tanto aquele zumbi de sangue que Mia viu antes, quanto Nossa, eles eram espectros de chatos. aparência perturbadora. E esses espectros são como nada que Mia já tinha visto antes. Era como se essas criaturas conseguissem entrar em sua mente, uma sensação horrível, como se eles estivessem devorando o que ela pensa, embaralhando suas memórias. Ao menos Mia consegue utilizar esse fator espectral a seu favor, ouvindo os ecos de alguns desses seres, palavras que soavam pela interferência de rádio. Isso tudo para obter informações adicionais sobre aquele lugar e o que tinha acontecido ali. Boa noite, Após Zoni. muito vagar por ali, Mia enfim consegue se aproximar da tal rachadura que tanto ouviu falar nos documentos e gravações. E na verdade era uma coisa assombrosa, como uma quebra na realidade emanando energia sobrenatural. Ela achava um tanto quanto irônico como aquele tinha sido o lugar mais difícil de se aproximar do cemitério, mesmo sendo o ponto mais fácil de se enxergar à distância. Em todo caso, a luminosidade da rachadura e a melodia que toca a partir dela parecem estar, de certa forma, vivas, e várias lápides com o nome dos Strah estão ali, todas aglomeradas ao redor da rachadura. Ela tinha mesmo se perguntado onde estavam os túmulos dos Strah. Não havia visto nenhum até aquele momento. E nesse momento, Mia decide que era hora de rumar para o Castelo Espiral em busca de mais respostas. O Castelo Espiral é bem o que se espera de um castelo, um lugar enorme, com grandes salões e todo ornamentado. Sem dúvidas, deve ter sido um lugar bonito no passado, mas que agora, graças à ação do tempo e à corrupção do sobrenatural, não passava de mais uma construção maldita. Oi? Melecudo. Tomada pelo desconhecido. Havia poças gosmentas de lodo, um líquido pegajoso espalhado por todo o castelo e que fere a pele humana ao simples toque. Isso sem falar das criaturas dali. Eram grotescas, muito diferentes de todas que havia visto pelo perímetro até então, e todas cobertas por esse mesmo líquido gosmento bizarro. São chamadas de esqueleto de lodo. E além dessas criaturas, há um tal de tirano de lodo. Nossa, esse bicho aí. Enorme, de 2 cabeças esqueléticas e com Esse o bicho aí tem corpo até um clipe coberto meu por esse tiltado tal com esse bicho aí. lodo. E essa criatura insiste em caçar Mia, insiste em perseguir Mia sempre que se encontra com ela. E isso resultou em incontáveis fugas desesperadoras pelo castelo. Seu pé de cabra e seu revólver sequer tinham efeito algum no monstro colossal. E ele é insistente demais. Em certo momento, encontrou um documento em especial que chamou a atenção de Mia. Ele se chama A Teoria da Espiral, e se trata sobre a espiral de Yuri, da família Strah, que consome energia potencial e causa uma distorção que pode transformar tempo de vida de uma pessoa consciente em lodo. Como a base do castelo foi construída em enormes espirais e com a influência paranormal que acontece no perímetro, acontece uma distorção temporal nas diversas áreas do castelo, quase como se o tempo estivesse desincronizado ali dentro.
Mia confirma essa teoria através de um aparelho que ela encontra, o dispositivo anacrônico, que tem um sistema com 2 relógios integrados e um deles está coberto por esse tal lodo. Quando exposto à luz UV, o relógio com lodo acelera de uma só vez. O tempo passa mais rápido para ele. E quando exposto à luz dos cristais verdes da caverna, o relógio congela. O tempo simplesmente para. Sem dúvidas, isso era uma descoberta impressionante. Caraca, que foda. ajudaria. Nossa, a gente vendo esse vídeo aqui, a gente deixou algumas coisas pra trás. Não, deixou tudo pra trás. E cara, pelo amor de Deus, tem muita coisa ainda pra gente fazer no Muito, jogo. muito, muito. Ah, não. Só tem, tá no início do vídeo ainda. Eu quero voltar muito a jogar esse jogo. É bom pra caramba, né? Mia a explorar o tal castelo. E no calabouço, algo horrível. Cadáveres. Vários deles. Corpos dos outros agentes, torturados, modificados, deformados. Alguns deles ainda se movem, mas dificilmente resta alguma humanidade ali dentro. Eles foram reduzidos a aberrações, experimentos perturbadores com lodo fato, feitos Léo, por mentes combate é doentias. horrível. Tinham todos enlouquecido, dominados pela insanidade desse tal deus do medo. Alguns registros apontavam que o lodo podia ser a chave para a imortalidade, mas a que preço? Que tipo de mortalidade era aquela? Momentos após essa terrível verdade, Mia encontra um bilhete. Era de Diogo para seu próprio pai, um pedido para que o pai dele o tirasse da espiral na câmara quando tiver lodo suficiente para isso. Mas, de acordo com uma gravação, o pai dele não parece ter conseguido. Ele foi atacado antes de terminar essa tarefa e, pelo som, foi um ataque bem violento. Isso significa que Diogo está lá esse tempo todo? Ele não pode estar vivo. Pode? Depois de tanto tempo... Bom, em todo caso, algo ainda mais interessante chamou a atenção de Mia em uma câmara mais adiante. Era o caderno de Calisto, aquele agente da ordem que utilizava rituais em um período que não costumavam fazer isso. Com esse estranho caderno de Calisto em mãos, Mia retorna até Agatha, uma especialista no sobrenatural, para ouvir o que ela tinha a dizer do conteúdo. E após refletir um pouco, Mia decide que, se ela quisesse encontrar o seu pai, ela precisaria utilizar aquele caderno para transcender. Agatha, obviamente empolgada, a ajuda, prometendo que ela, Sam e Lupe estarão do lado de Mia durante todo o processo do ritual. Em um círculo desenhado no chão e com um caderno posicionado sobre um pedestal, o ritual começa. Agora, uma parte de Mia pertencia ao outro lado. Ela podia fazer o que os agentes da Ordem faziam no passado. Isso, sem dúvidas, ajudaria na busca pelo seu pai, embora ainda não entendesse direito o significado de todos esses novos poderes. Com certeza é algo que ela apenas descobrirá com o tempo e, bem, ela torcia para que seu pai não descobrisse. Com o ritual finalmente concluído, Mia retorna ao castelo para dar sequência à sua investigação. Dessa vez, ela chega até a Câmara do Manancial Adaptada, um local com um grande reservatório de lodo e uma cadeira ao centro. Diogo estava sentado nela, vivo, ainda sendo influenciado pelos efeitos temporais do lodo depois de todo esse tempo. Mia, exasperada, decide que tinha que fazer algo para impedir seja lá o que tivesse acontecido com ele e tirá-lo daquela situação. Mas, como se tudo já não tivesse complicado o suficiente, a criatura surge. O monstro, aquele tirano de lodo, ele invade a sala e começa a perseguir Mia, dando início a um combate desesperador. O monstro, o lodo e esqueletos de lodo, tudo tentando derrubá-la, enquanto Mia luta para desligar aquele mecanismo de uma vez por todas. E depois de muita luta, depois de muito sangue derramado, enfim... Mano, por acaso tem alguma coisa no vídeo que foi fazendo blim, blim? Tem uma musiquinha no fundo. Nossa, mas parece notificação do celular, tá me dando... Enfim, ela consegue. A cada parte do sistema desconectado, ela consegue. A cada parte do sistema desconectado, Diogo envelhece drasticamente, avançando anos de idade em poucos segundos. E quando todo o sistema é desconectado, subitamente aquilo chega a um fim. O monstro fica paralisado, incapaz de se movimentar, enquanto o próprio Diogo, enfim, estava livre. Ele ainda consegue pronunciar algumas palavras, feliz por finalmente estar livre, mas o
O tempo é cruel. O processo de envelhecimento drástico de Diogo avança mais e mais, até reduzi-lo a apenas um esqueleto. Diogo estava livre, mas estava morto. Ao fim, pelo menos se libertou daquele sofrimento eterno com o lodo. E agora, com o Castelo Espiral concluído, Mia decide retornar ao Cemitério das Melodias. Ainda havia muitos mistérios não resolvidos naquela área, muito a ser feito. E foi bom ela ter retornado ali, pois foi ali que Mia começou a entender melhor o resultado do seu ritual. Suas novas habilidades, suas capacidades sobrenaturais recém-adquiridas. Mia agora tinha acesso a memórias, ao passado. Ela consegue ter vislumbres de acontecimento de tempos atrás, coisas que ela jamais descobriria de forma normal. E não só isso, através de loop, ela ainda consegue interagir com essas memórias em certo nível. Assistir o desastre dos agentes atormentados por visões do futuro não era o mais confortável dos hobbies, mas sem dúvida lhe ajudaria a progredir na sua investigação. Com esse novo poder, Mia consegue ver o destino de Letícia, a agente responsável pelo estudo da rachadura e a única que conseguia tocar a melodia que a afeta. Ela parece perturbada, dominada pela insanidade, balbuciando palavras sem nexo até conseguir destruir uma lápide com uma picareta. Mas espera, aquela era a lápide de Tiana Stra? Qual o motivo dela ter feito isso? Independentemente dos reais significados dessa estranha memória, Mia agora tinha certeza do próximo passo que deveria tomar. Ir até a rachadura e investigar o que aconteceu com Letícia. E chegando lá, Mia até encontra Letícia. Bom, mais ou menos. Letícia não era só apenas um espectro, como também havia assumido uma forma monstruosa, gigantesca e violenta, capaz de invocar outros espectros menores e atacar com feixes de energia espectral. Aquele era um combate desesperador, com Mia fazendo o possível para desviar das ofensivas poderosas de Letícia enquanto busca a lápide correta. Ela sabia que destruir a lápide não só enfraqueceria, como ajudaria Letícia a encontrar a si mesma e se estabilizar. E felizmente, seu plano dá certo. Com a destruição da lápide, Letícia solta sons de lamento ao que retorna ao tamanho de um ser humano normal. E após isso, a energia sobrenatural deixa seu corpo, restando apenas um cadáver seco e inanimado. Letícia estava morta, mas estava salva desse tormento sem fim. E nesse momento, a história muda. Muda para o ponto de vista de Jasser Stra. Jasser se encontra em seu quarto, um lugar de aparência sombria e banhado por luzes verdes das janelas. Em sua exploração pela mansão, Jasser reflete consigo mesmo sobre os acontecimentos que dominaram sua família. Yuri descobre o poder da espiral através do seu medo. Cada segundo na perspectiva da sua mente se distorce gradativamente em anos, depois séculos, milênios. Ele consegue se tornar imortal, mas entende o preço tarde demais. Golias encontra no seu medo a chance de enxergar novamente, mas quando finalmente alcança, se torna um prisioneiro da própria visão. Pelo menos, a sua solidão também é sua liberdade. Tiana escuta uma música que jamais poderia ser esquecida, capaz de rachar através de todas as possibilidades, uma melodia nunca criada, apenas repetida, um eco de algo que sempre existiu, mas nunca começou. Abraão encontra em Jasser a resposta da profecia, o propósito de todas as gerações da sua família. Ele entende que tudo vai acontecer porque já aconteceu. O tudo contido em uma única marca. O medo despertado naquele que é incapaz de sentir medo. Esse é o maior medo de todos. Após vagar pelo quarto de seus familiares, Jasser é abordado pelo próprio Abraão, que lhe diz que é chegada a hora. Jasser deve sentir medo, o maior medo de todos. E, em um excesso de fúria, Abraão desfere um soco em Jasser, imediatamente o nocauteando com um golpe. Jasser sabe que Abraão não compreende a totalidade dos acontecimentos. Ele construiu a catedral sendo guiado por sua crença de que ele se tornaria o Deus do medo. Mas Abraão nunca percebeu que o Deus do medo já estava ali. Jasser acorda acorrentado, amarras metálicas que ele consegue se livrar facilmente.
e se armando com uma faca de cozinha, ele sabe muito bem o que tem que fazer. É chegada a hora do fim de Abraão. É o momento de matá-lo. Olha, gente. Tempos depois, Jasser se dirige para o escritório de Veríssimo, onde ele presencia uma discussão entre Calisto, Sofia e o próprio Veríssimo sobre como lidar com o sobrenatural do perímetro e como o próprio Jasser está ligado a tudo aquilo. Por um momento, Jasser pondera em compartilhar um pouco da verdade, contar das tragédias que estão por vir, mas tentar alterar o que já aconteceu, o que está fadado a acontecer, não vai impedir que isso aconteça. Ele sabe que não existe real escolha. Apesar disso, Jasser gostaria que essa parte, todo esse cuidado que Veríssimo e Sofia têm com ele, durasse um pouquinho mais. Ele sabe que não há meios disso acontecer, mas como poderia não desejar mais carinho, mais conforto? Calisto entende o que significa decifrar as memórias de Jasser. Ele sabe da sua própria função na profecia. Todas as etapas precisam sim ser concluídas. Tudo precisa estar pronto para o momento em que ele... Então, aparentemente, o Jasser, ele já viu o futuro todo, né? voltar. Tô maluco. O final do Enigma do Medo. Com isso em mente, Jasser segue para o local onde Calisto e Veríssimo se enfrentaram antes. É Jasser quem arrasta e prende Veríssimo nas correntes, tudo para concluir aquele ciclo vazio. E agora, ele se dirige para a sala, o fatídico local onde ele enfrentaria Veríssimo. Com espada em mãos, ele aguarda pelo futuro inevitável, pela chegada do seu oponente. E assim, o combate mais uma vez começa. E mais uma vez, eles chegam ao mesmo final. Mais uma vez, Jasser e Veríssimo se matam. O ciclo sem fim. Ainda não alcançaram o outro final. Mia agora estava decidida a ir até a catedral. Lupe tinha ficado mais abalado que o normal com uma... Pausei. O que foi? O que foi, Tucunaré? Seguinte. Uma parte importante que não foi contada ali. Diga-nos. Tic-tac. 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 Jasser foi encontrado pela ordem após os acontecimentos que sua família havia feito. Jasser foi diagnosticado como alguém sem emoção alguma, não apático, mas ausente de tudo. Ô, louco. Então, mas ele fala ali que ele queria mais o cuidado do Veríssimo e da outra mulher Da lá, ué. Sofia. É. Como que alguém que não tem sentimentos gostaria de ter aquilo? É igual o Jeffrey Hammer. Lá, ué. Jeffrey Hammer. Como alguém que vivia na perspectiva de fora do seu próprio corpo. Caralho. Como se ele visse ele vivendo ali. Ô, louco. Que doideira. É como se ele via em terceira pessoa? Tipo isso? Tipo isso. A psicóloga. Como é que você falou? Jeffrey Hammer. Decide meio que cuidar dele e acaba se apegando demais a ele. A psicóloga decide meio que cuidar dele e acaba se A pegando. psicóloga é a Sofia. Isso. Calma aí, tá tendo explicação aqui, tá tendo aulas aqui, rapaziada. Espera um instante. Aulas e aulas.
Veríssimo disse para que ela tomasse cuidado, mas ambos acabam se entregando a esse sentimento paternal. Nossa. Que Boa noite, tragédia. inesquecível! Boa noite, inesquecível. Como é que você tá? Oi, boa noite. Oi, boa noite. E o emoji do macaquinho. Oi, boa noite. Bom, o resto vocês vão ver. Então, Ok. play exato. Memória referente a seu pai, e aquilo significava alguma coisa. Ela sabe que ali era o destino da sua investigação, o objetivo de tudo o que fez até aquele momento. E foi ali que Mia finalmente encontra Veríssimo. Seu pai está no salão enfrentando Jacera em um combate sangrento. Mas dessa vez, a luta estava diferente. O próprio Jacera estava confuso e impressionado com a capacidade de Veríssimo de executar golpes que mesmo ele não conseguia prever. Veríssimo se mostra desesperado ao ver Mia. Não era para ele estar ali. Seu desaparecimento tinha sido a única forma que encontrou de protegê-la. E Jacera estava enlouquecido. Ele nunca viu aquele acontecimento, nunca viu Mia antes. Pela primeira vez ele estava presenciando algo novo, algo que quebrou o ciclo. E então, uma rachadura, uma quebra na própria realidade que destrói o espaço-tempo como Mia conhece. Ela está sozinha em um lugar que não faz sentido. É como se tudo o que conhecesse estivesse fragmentado. Todo o perímetro tivesse se partido em pedaços e espalhado como peças desconexas, flutuantes em um grande vazio. Monstros tentam impedir o seu avanço enquanto mãos sobrenaturais enormes interferem em seu caminho. Nada disso faz sentido. Onde estava o seu pai? Apesar dos obstáculos, Mia tinha certeza do que tinha que fazer. Recuperar os fragmentos do ritual que estava no chão onde ela encontrou seu pai. Aquele era o mesmo ritual que ela usou antes. Ela conhece aquele padrão. E quando ela finalmente consegue unir os fragmentos, quando consegue restaurar o símbolo do ritual, aquela mão tenta agarrar o Lupe. E aquilo era imperdoável. Mia não ia aceitar isso. Em um acesso de fúria, ela golpeia a mão com força, que solta o seu cachorro de imediato. Porém, era ela que agora tinha sido pega. Restava apenas Lupe e ninguém mais. Em meio a ganidos de choro, Lupe sabe que algo tem que ser feito. Ele não deixaria o seu medo dominar sua mente. O ritual ainda estava ali. Tudo o que ele precisava era colocar os símbolos corretos. Viu Mia fazer aquilo várias vezes. O símbolo de Mia, o de Veríssimo, algum tinha que funcionar. Lupe então consegue ativar o símbolo de Samuel e até se encontra com Samuel e Agatha, mas mesmo assim não adianta. Eles reconhecem Lupe, falam com ele, mas os dois simplesmente são apagados da realidade. Lupe tenta o de Veríssimo e consegue interagir com ele, mas mais uma vez o resultado é o mesmo. Veríssimo reconhece que algo está errado apenas para desaparecer. Mais uma tentativa, alguma coisa tinha que dar certo. E dessa vez, Lupe se encontra com Jacera. O homem o aguardava, dizendo que aquela realidade estava além do fim, que nada existia mais ali. Jacera sentia um vazio enorme em seu peito e estava prestes a simplesmente aceitar aquele desfecho, mas o latido de Lupe o surpreende. Talvez haja algo a mais? Os instintos sobrenaturais de Jacera gritam para que ele não deixasse aquele quarto, que ele não seguisse adiante. Mas graças à ajuda de Lupe, Jacera ignora aquele comando e decide sim sair. Decide explorar o que ainda restava da realidade. E um pouco mais adiante, eles encontram todos. Samuel, Agatha, Veríssimo, mas todos o tratavam diferentes. Era como se Mia nunca tivesse existido, como se Jacera tivesse a substituído. Mas Lupe se lembrava de Mia, e Jacera também. E é por esse motivo que Jacera decide colocar as marcas de Mia no ritual. Com isso, Lupe agora vaga pelo vazio, clamando por Mia. As vozes negam seu avanço, gritam para que ele recue, e aquilo machuca. Dói no pobre Lupe, machuca a tal ponto que ele sequer consegue mais se mover. Mas é aí que Jacera aparece, levando o cachorro nos braços até Mia.
Mia estava confusa, sem conseguir entender plenamente tudo o que aconteceu. Ele se apresenta a Mia como Jacer, o desassombrado, e os dois se sentam no vazio, contemplando juntos o caos da realidade enquanto conversam. Jacer explica que, de algum jeito, Mia foi capaz de quebrar o ciclo que formava a história daquele lugar, e que, como ela nasceu no ciclo que foi quebrado, tecnicamente ela nem deveria existir mais. Foram as ações de Mia, uma intervenção impossível, que foram capazes de dar fim àquele looping, àquele ciclo. Ela também poderia chamar aquilo de Deus do Medo. E ali onde estavam, um local fora do fluxo normal dos acontecimentos, era uma realidade separada do resto das coisas. Somente o que acontece ali dentro podia mudar, mas lá fora tudo continua igual, menos Mia e Jacer. Mia entende que nada que acontece é sem motivo, que toda ação é determinada por uma reação anterior e que essa também será a causa da próxima. No fim, ninguém verdadeiramente tem a culpa. E pela primeira vez, Jacer estava livre. Pela primeira vez em sua vida, ele podia fazer as próprias escolhas ao invés de apenas seguir um roteiro de ações que ele já conhecia. Porém, ainda existia uma escolha que ninguém foi capaz de fazer. Mas graças a Mia e à quebra do ciclo, agora Jacer podia. Ele sorri e caminha rumo ao infinito do vazio. Mia acorda deitada em um jardim. Parecia tudo normal, embora agora seu cabelo tinha uma mecha branca, do mesmo jeito que Jacer tinha. Lupe, Samuel e Agatha também estavam ali. E mais adiante, lá estava ele, Veríssimo. Mia não pensa duas vezes ao abraçar o seu pai. Todo o afeto, todo o carinho transbordando de seu corpo com aquele calor que era a prova de que ela estava viva. Veríssimo não parecia se lembrar de nada do que havia acontecido, mas ainda assim, Mia faz questão de dizer a ele que ele não está sozinho, que ele não precisa escolher se isolar só porque acha que isso será melhor para os outros. E nesse momento, Veríssimo entende. Nem todo final precisa ser um sacrifício. Mia ainda questiona sobre Jacer, querendo saber o que aquele nome significava para Veríssimo. Mas agora, para o seu pai, aquele era apenas um nome e nada além disso. Veríssimo e Mia agora podiam retornar para casa, juntos, e viver a consequência de suas próprias escolhas. Caralho, que foda! Calma aí que eu tô arrempinhado, vamos lá. Gente! Vixe, eu não sei se eu entendi certo. Mas o Jacer, ele se sacrificou? Não, por que se sacrificou? Ele foi em direção ao vazio lá, ao lápis. Mas ele tava livre, né? Sim, porque ele tinha que viver sempre aquele looping das mesmas histórias, ele sempre vivia as mesmas coisas. Aí, certo ponto que a Mia se tornou uma anomalia, ele foi e conseguiu se tornar livre daquela certa forma. E aí ele podia escolher sair daquele looping. Então ele quebrou aquele looping, se sacrificou e... Eu tô pensando, certo? Ou tô muito maluco das ideias? Vai, Léoca. Digita. Bota os dedos pra trabalhar aí. Lá no Discord. Léoca, a sua voz vai aparecer no vídeo, viu? No canal principal. Secundário. Léoca, professor, vambora. Alô, professor. Arou. E aí? Bom dia, boa noite. Olha aqui, Bom dia. Bom Vai, dia. explica. Cara, Bora. ambos nasceram dentro do que ele chama de perímetro, né? E dentro do perímetro acontecia esse ciclo infinito de possibilidades que só o José sabia. Mas ele sabia porque não era ele em si, era ele de fora vendo o corpo dele agir. E ele de fora nunca podia tomar as ações. Então ele nunca estava livre disso. Ele, A ele Mia ficava, ele ficava assistindo um filme eternamente.
Exatamente. É como se ele estivesse assistindo um filme com roteiro predefinido, sempre, sempre e sempre, num ciclo infinito. Certo. A Mia, ela é filha do Veríssimo, certo? Uhum. E o motivo do Veríssimo ter saído do perímetro durante um tempo é porque ele precisou fazer algumas outras coisas. Eu não lembro especificamente o que acontece, mas a Mia nasce dentro do perímetro. A mãe da Mia é, inclusive, a Sofia, a psicóloga que cuida do José. Certo. Então, meio que eles são irmãos. E ambos nasceram dentro do perímetro. Por isso eles são iguais. Segundo a história, né? Eles são iguais. E só aquilo que é dentro do perímetro pode mudar. Nada que vem de fora pode. Esse é o contexto da história. Entendi. Então, basicamente, ela sai do perímetro, porque o Veríssimo leva ela pra fora. E depois de um tempo, a única forma dele. Aí isso é um pouco canônico de ordem, né? O Veríssimo, ele, entre aspas, tinha uma data certa pra morrer. A data certa da morte dele era pelo José dentro desse ciclo infinito. E aí era a única forma de, tecnicamente, ele conseguir salvar a Mia de não ser morta nesse ciclo. E deixar ela continuar vivendo fora dele. Entendi. Ele basicamente tinha que ir pra dentro desse ciclo. Então isso foi uma escolha dele, meio que, entre aspas, abandonar ela pra salvar ela. Então, por isso que essa frase final dele impacta tanto, né? Nem todo final precisa ser um sacrifício. O Jazé, especificamente, ele é cinza. Na verdade, ele nem é cinza. Ele não é nada, porque ele nunca conseguiu escolher. Ele nunca tomou atitudes. Nunca foi ele escolhendo. Isso é o que a gente aprende durante toda a perspectiva do jogo. E aí, nesse final, Mas quem então com movia o boneco dele? Se ele de o verdade. Deus do Medo. Ah, Ele era o Deus do Medo. Por isso que ele fala, o Deus do Medo já estava aqui. Não podia ser Abraão. entendi. Então ele é Entendeu? meio que uma dupla personalidade, só que, tipo, ele é o Deus do Medo, mas também não é porque ele de verdade tá assistindo o Deus do Medo nele. Exato. Ele assiste o Deus do Medo nele. Ok. E aí Aí, basicamente, a Mia, quando ela volta pro perímetro, ela é a única, além tecnicamente, do que seria o Deus do Medo, né? Capaz de manipular um novo futuro ali, uma nova possibilidade. Você, jogador. Basicamente, proposta do jogo, né? Uhum. E aí, basicamente, ela se insere nesse meio e quebra as possibilidades. Naquela luta entre o Jazé e o Veríssimo, ela aparece quebrando o futuro que o Jazé conhecia, né? E isso faz com que o Deus do Medo colapse. Tipo, ele não esperava aquilo. Em todas as possibilidades infinitas, ele não esperava que houvesse alguém além dele capaz de controlar isso. Porque ela nunca esteve vivendo no perímetro, então não. Exatamente. Ele não conhecia. Exatamente. Entendi. Aí, basicamente, quando há essa quebra e o loop. Pô, aquela cena ali. Nossa, se a Lele estivesse jogando esse jogo, tu ia Eu ia chorar. chorar tanto. Não, eu recomendo depois vocês verem um vídeo dessa cena. Porque a dublagem dessa cena dói. Dói. Tipo, o loop sofrendo ali dói muito, 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 muito. É muito bem feita a dublagem desse jogo. Vocês viram lá no início. O final é, tipo, só impecável. Sim, sim. E aí, basicamente, os dois sentam naquele infinito, né? Que era um lugar aquém do perímetro, né? Um lugar que nunca existiu. E eles começam a conversar. E aí a gente tem nossa, diálogos absurdos do Jazé. Ele tem inclusive eu recomendo vocês verem um trechinho especificamente desses diálogos, na qual basicamente o Jazé diz que é uma crítica, inclusive, do Selbit à nossa realidade, né? Na qual a gente vem pro mundo, num mundo já com regras pré-definidas, que a gente é ensinado a viver nessas regras pré-definidas, e a gente tem que dar continuidade a tudo isso sem ao menos ter a possibilidade de mudar alguma coisa, saca? Sim, saco muito. Eu tenho esses questionamentos com a Lele. Então, Condenados a ser esse robôs. final do jogo é basicamente isso. E aí o Jazé, agora, capaz de controlar o próprio corpo, ele finalmente é capaz de tomar uma escolha. E a escolha dele é, ele não existindo, não existe Deus do Medo. Então ele A escolha realmente se dele sacrifica.
A escolha dele é, eu nunca... Ele deixa de existir. Entendi. Inclusive o diálogo que ele fala é, eu vou ser aquele capaz de tomar a escolha que nenhum conseguiu. E por que que Ele só... basicamente... E por que que quando, tipo assim, ele deixa de existir, né? Mas, tanto que a minha pergunta pro Veríssimo, por que que... Quem é... O que Jazer remete fala que é só um quem nome. é, né? ele Então. fala que é só um nome. Mas por Quando que eu que digo ela lembra existir, Porque Quando ela eu digo- meio que... Pode falar. quando eu digo existir, é existir mesmo. Tipo, é como se ele nunca tivesse existido. dele? Então, sim. Agora, como a Mia lembra, é É porque porque ela a tava lá mecha naquele lugar branca... que também nunca existiu. E a mecha branca é porque É. os dois têm um vínculo, que só os dois têm, né? No Ordem tem uma parada chamada de afinidade. Afinidade com o elemento do paranormal. Então você vai ver os personagens do Ordem, cada um com afinidade a um elemento. Então sangue, morte, energia e conhecimento. A Mia é a primeira personagem, além do Jazer, de ter afinidade com o quinto elemento. O medo. Essa mecha branca. Ela é a única, além do Jazé, que consegue lidar com isso. Então ela é a única que nasceu do perímetro e se manteve viva depois da destruição do perímetro. Então ela lembra de tudo. Veríssimo nunca pertenceu a um perímetro. Entendeu? É só ela que lembra de tudo. Ela e o Jazer que tinha o vínculo e a mecha ficou... Incrivelmente, E eu no também não caso- sei o motivo do porquê o Lupe lembra. É porque ele é um cachorro. O cachorro é especial, o cachorro pode tudo, entendeu? Tecnicamente, no Ordem, animais são especiais. É verdade. E, Não tipo só no assim, Ordem. Qualquer lugar. Então, É. no caso, a simbologia dessa mesh, então, é o medo, né? É o medo. O elemento do medo é representado pelo Tá. branco, né? Aham. Caralho, Caralho, que é basicamente é isso. muito foda, velho. O Selbit tem mó cabeção, né, mano? Muito Inclusive, foda. ele falou que esse foi o Jazer foi o personagem que ele mais escreveu durante acho que 3, 5 anos. Caralho. Então esses últimos diálogos, principalmente, são muito bons mesmo. Não, depois eu quero assistir isso aí, Muito mano. foda, velho. Caralho, que Nossa, louco, mano. E muito... divino, viu? E dá uma embaralhada na mente, só que faz sentido no final. Isso que é da hora, Sim, mano. tipo, você vai jogar Enigma do Medo no começo, eu tava toda embaralhada, tipo assim, tava ajudando a resolver alguns enigmas, mas eu tava tipo assim, gente, que é isso aqui? Parecia que nada faz sentido, Tá, mas tudo nada vai faz ligando, sentido. né? É muito E da aí, hora, no velho. final, esse vídeo foi muito, como é que fala? Esclareceu bastante coisa. A explicação do Leuca também deu aquela juntada. O Leuca, ele do deu a caramba. conclusão, porque nós recebemos uma chuva de informação com esse vídeo, só que ficou com 1000 dúvidas. Aí ele foi Isso, ele aí ele fechou complementou tudo ali. aulinhas. Que foda, velho. Enigma do Medo é um jogo muito foda. Eu quero continuar jogando. Mano, Vai ser mas agora zero pensa, ainda. se Enigma do Medo já foi assim, imagina toda a saga de Ordem Paranormal do RPG, tipo, tudo que Sim. deve ter no meio daquilo também. Deve ser muito louco. Eu quero assistir Ordem também, mano. Que destreza. Agora é sobre isso. Tchau! Vou de volta pro chat. Valeu, Tchau, Léo. Leocadas, Tamo junto. obrigada. Obrigadão. Caralho, mas... Pô, a explicação do Léo foi pica, tá? Foi pra caramba, você Caralho, né? que foda, que muito foda, mano. Cê é louco, mano. Rapaz. Viajei fortão agora, Eu mano. também, eu tô aqui batucando minha cabeça. Cê é louco. O Jazer é muito pica, mano. Muito Nossa, bem. muito pica. Oi, Ô, não é Léo, por você nada devia ter não. patrocinado esse vídeo primeiro, pra depois patrocinar a música do Jazer. Oi, não é por nada não, mas que a mecha é bonita, né, pra significar o medo. Eu acho a mecha muito bonita pra significar o medo. Nossa, e eu acho que com certeza se eu fosse jogar ali naquela cena do Nossa, eu já- nem eu ia emiti chorar. o som dele chorando, mas só Eu ia decaindo chorar no chãozinho ali. Eu já tanto. fiquei Eu já tristonho fiquei já. toda... Não, a primeira coisa que eu vou fazer é rever a Deixa música, mano, quando sozinho. acabar essa live. Porque agora a gente tem um entendimento sobre ele, que personagem pica, mano. Muito foda. Muito foda mesmo. Esse bagulho dele ver a vida dele como se fosse, tipo, um filme, como se fosse terceira pessoa, ele vendo, no caso, o Deus do Medo, e, tipo, vendo aquele filme eterno de várias possibilidades que sempre acontece a mesma E que coisa. foda ser a Mia ser a quebra de ciclo, né? Muito foda também. Caralho, porque ela nasceu lá também, só que o pai dela tirou pra salvar ela, se sacrificou, meio que se colou. Muito louco, mano. Puta merda. Foda. Muito louco. Muito, muito louco. Foi a 1 hora mais bem gasta. Ó,
Eu esqueci. Ah, Vitor. O quê? Ué, você ia cortando a finalização. Não, mas é só juntar, eu iniciei de novo. Mas é isso, dá like, se inscreve, faz tudo aquilo que você já sabe. Aquele beijo. Aquele queijo.